à mesa da palavra e da Eucaristia para celebrar a nossa fé. Nesse segundo dia da novena, em louvor a Santo Expedito, o nosso padroeiro. E celebrar a novena de um padroeiro é celebrar toda a vida de uma comunidade de fé, de uma comunidade que tem como exemplo a ser seguido Jesus, mas uma pessoa que na radicalidade da sua vida, da sua escolha em favor do reino de Deus, vivenciou o Evangelho de uma maneira mais profunda. E essa pessoa é Expedito, que é o padroeiro dessa comunidade. E quando nós celebramos a sua festa, nós desejamos fazer a opção por Jesus, como Santo Expedito fez, deixando não para amanhã a sua decisão de abraçar a cruz de Cristo, de seguir a Jesus, esse Deus que entregou a sua vida por cada um de nós. E celebrar Santo Expedito, ainda mais neste contexto pascal, que estamos já na segunda semana da Páscoa, é adentrar de uma maneira mais profunda e beber da fonte em que essas primeiras comunidades foram surgindo em torno do ressuscitado. Nós ouvimos na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, em que os apóstolos, depois da paixão, morte e ressurreição de Jesus, eles foram enviados para dar continuidade àquilo que Jesus iniciou. É por meio dos apóstolos que hoje estamos aqui reunidos, porque eles falaram de Jesus na sua época, há mais de 2000 anos, e eles anunciaram com palavras, exemplos, atitudes, comportamentos, gestos e ações que de fato Jesus é o Senhor da sua vida. E essas pessoas que receberam o anúncio dos discípulos tornaram outros instrumentos, e esses outros foram anunciando, e assim sucessivamente, até chegarmos em nossos dias. E quando nós olhamos para a primeira leitura de hoje, nós percebemos que anunciar a palavra de Deus, anunciar o caminho da salvação, requer dos apóstolos, dos anunciadores, uma predisposição para a dor, o sofrimento e o julgamento. E é isso que de fato os apóstolos vão experimentar na pele, o desejo de seguir Jesus, ou melhor dizendo, as consequências que o Evangelho traz para a sua vida e a sua história. Os discípulos foram presos, estão na prisão por falar de Jesus. Mas quando o Sinédrio convoca esses discípulos, esses apóstolos, para estarem ali, eles vão perceber de que a prisão está fechada sem eles estarem dentro. Olha só, para dizer, ninguém aprisiona aquilo que é de Deus. Ninguém deixa fechado aquilo que é projeto de Deus. Porque o projeto de Deus, ele tem força própria. Nós não precisamos ficar na nossa insistência no sentido de nos tornarmos chatos de querer obrigar a alguma coisa. Basta confiar e deixar que de fato fazer a nossa parte, mas deixar com que o plano de Deus, ele tome a sua iniciativa e que ele age pela força própria. Porque quem dá o impulso, primeiro, é Deus. É o sopro do seu Espírito que impulsiona. Nós somos apenas instrumentos para que esse sopro então chegue naquelas regiões, naquelas circunstâncias de uma maneira humana e que possamos assim ter a nossa participação no projeto de Deus. E é isso que nós encontramos nessa primeira leitura. Portanto, os soldados que foram buscar os presos, mas que são libertos, eles o buscam, mas sem violência, porque eles têm medo desses apóstolos. E o medo deles é porque não sabem o que está por trás. Mas nós sabemos quem está por trás é Jesus, porque os apóstolos não agem sozinhos. Eles não agem só no seu nome, e agem em nome de um Deus. Esse Deus é Jesus. E nós, meus irmãos e minhas irmãs, somos esses apóstolos, os continuadores da obra de Jesus, aqueles que vamos perpetuar no hoje de nossa história e no amanhã de nossas vidas, de nossas famílias, a palavra do Senhor. Mas muitas vezes nós colocamos empecilho nisso,
Colocamos empecilho na própria ação de Deus. Queremos forçar alguma coisa do ponto de vista humano. Queremos obrigar alguma coisa. Sendo que a obrigação maior nossa é simplesmente nos tornarmos abertos à mensagem do Evangelho e deixar com que a luz do ressuscitado nos impulsione. Se somos esses continuadores, então nós nunca devemos agir em nosso nome. Porque se nós faltamos a nossa pregação, a nossa missão em nós mesmos, a coisa não vai. E ela flui de uma maneira natural, quando nós depositamos a nossa confiança em Deus e deixamos então com que Ele tome o caminho. Deixemos então que a ação do Seu Espírito mova a roda de nossa história, nos proporcionando uma nova vida. E é nesse sentido que Jesus, Ele então vem realizar a sua missão. Mas o povo da sua época estava com o coração tão fechado, que foi incapaz de perceber a ação de Deus, que caminhava junto com eles na pessoa do seu Filho. E é isso que o evangelista João vem nos chamar a atenção. Eles rejeitaram a luz que era Cristo, preferiram matar essa luz, preferiram apagar essa luz, matando Jesus, do que viver na vida nova, do que viver na luz. Preferiram as trevas do que a luz. E será que na nossa caminhada de fé também nós não estamos dispostos a viver mais nas trevas do que na luz? Porque muitas vezes é assim que fazemos. É dessa maneira que muitas vezes nós agimos. Todos aqueles momentos que nós não deixamos Deus agir e que nós queremos impor aquilo que é o nosso projeto e não o projeto de um todo, eu estou colocando barreira. Estou rejeitando Deus e preferindo ficar assim nas trevas. E neste tempo da Páscoa é a oportunidade que nós temos de deixar com que a luz do ressuscitado invada as nossas áreas, as áreas do nosso coração, as áreas da nossa casa, da nossa comunidade, do nosso local de trabalho, da sociedade de um modo geral, para que todos nós, iluminados pelo Cristo ressuscitado, possamos dar continuidade à missão que Ele mesmo iniciou, assumindo o nosso batismo, mas exercendo essa missão com humildade, com abertura de coração, com perseverança, com zelo e com fé. Peçamos a luz do Espírito Santo, que ilumina os nossos passos, que abre os nossos corações, para que, fazendo a experiência do ressuscitado, nos coloquemos sempre a serviço. Que Santo Expedito, que soube seguir o Cristo ressuscitado, interceda junto por Ele, para que sejamos fiéis a esse compromisso batismal. Que assim seja. Amém.